Os aldeões encontraram uma grande águia a berramar, que foi criada em um grande castelo. A fralda que vestia precisava do trabalho conjunto de 5 pessoas para ser colocada, e cada fio de suas meias era tão grosso quanto uma corda de cânhamo. Durante a alimentação, eram necessárias 2 pessoas para puxar a corda, e apenas profissionais podiam alimentá-la com sucesso. Os músicos da vila cantavam canções de ninar para ela todas as noites, e logo chegou a idade de ir à escola. Quando as outras crianças estavam na sala de aula olhando para o quadro negro, o enorme Paulo só podia assistir às aulas no banheiro. Mesmo assim, ele era um estudante aplicado. Sempre que apresentava as respostas às perguntas levantando o teto, assustava o professor, mas por isso se tornou o aluno mais popular da escola. Sempre que as crianças participavam de atividades em grupo, elas chamavam Paulo, mas seu tamanho era muito grande e frequentemente assustava os outros com sua imprudência. No entanto, eles não tinham medo dele, porque Paulo era naturalmente bom e os outros gostavam de brincar com ele. A cada Natal, os idosos da vila pediam a Paulo para ajudar a montar a árvore de Natal. Em reconhecimento à sua contribuição, os aldeões prepararam para ele um presente especial de adulto, um machado afiado. Nas mãos de Paulo, ele podia facilmente derrubar centenas de grandes árvores. Desde então, Paulo tornou-se o lenhador da vila. Graças à sua contribuição, a pequena aldeia, que inicialmente não era notável, desenvolveu-se gradualmente em uma cidade com centenas de vilas. Onde quer que fosse, seus colegas de trabalho o respeitavam e o viam como um grande herói. Mas Paulo sabia muito bem que quando a aldeia não precisasse mais de um lenhador, ele teria perdido seu propósito de trabalho. Em busca de um desafio maior, ele decidiu ir para as profundezas da floresta. Numa noite fria e nevoenta, Paulo encontrou um touro gigante à beira da morte por congelamento. Ele empurrou o touro para a fogueira e, para sua surpresa, o grande animal se recuperou rapidamente. Com um único olhar, os dois se reconheceram. Desde então, o touro tornou-se o fiel companheiro de Paulo. Eles atravessaram tempestades de neve e as pegadas que deixaram se tornaram lagos e rios. Grandes florestas foram desbravadas para dar lugar a terras baldias, e rios se espalharam em pequenos afluentes. As colisões acidentais entre os dois amigos criavam montanhas majestosas na terra desolada. Ao remover uma grande pedra, eles criavam uma bela área de paisagem. Devido à curva do rio, a madeira nunca podia ser transportada rio acima para a cidade. Quando os lenhadores locais ouviram falar de Paulo, pediram sua ajuda. Paulo jogou uma lança de ferro no rio e então pediu ao touro para forçar. Um tramo do rio foi assim endireitado por ele. Desde então, Paulo melhorou a navegabilidade do rio, tornando o transporte fluvial cada vez mais desenvolvido. Por um tempo, ele foi visto como um ídolo pelos trabalhadores do mundo todo. No entanto, as coisas não foram tão fáceis. Com o avanço da tecnologia, os capitalistas inventaram uma máquina de corte de madeira de alta eficiência, que podia derrubar uma grande árvore em um instante. Se essa coisa fosse permitida a se desenvolver, inúmeros lenhadores ficariam desempregados, e ele também perderia o trabalho que mais amava. Por isso, Paulo desafiou a máquina. O grande touro também não se rendeu à locomotiva a vapor. Com o som do tiro, Paulo e a máquina começaram a cortar madeira ao mesmo tempo. A madeira cortada pela máquina foi levada embora de forma organizada pelo trem, enquanto o touro, não querendo ficar para trás, puxava uma pilha de madeira ao lado do trem. Os trabalhadores na montanha aclamavam Paulo. Não demorou muito para que os dois abrissem 2 caminhos na floresta. Quando a competição terminou, a madeira que eles empilharam era tão alta quanto uma montanha. O juiz teve que subir ao topo da pilha de madeira com uma fita métrica para medir. Ao saber que havia perdido para a máquina por uma margem de 1 centímetro, Paulo e o touro deixaram o local desanimados. Como perdedores, eles tiveram que ir para o distante Ártico, onde não havia árvores, mas Paulo estava muito feliz, porque isso significava que ele poderia descansar. Os dois amigos brincavam sob a aurora boreal e em pouco tempo quebraram muitas geleiras.